Olá, gente, estou de volta aqui, dessa vez para a gente estar desenvolvendo junto uma forma de estar comunicando ao nosso usuário os nossos erros do sistema, erros que ele possa cometer e erros do sistema também. Eu vou criar aqui um padrão para que a gente possa estar dando mensagens de erro para o nosso usuário. Esse padrão vai ser o seguinte: eu vou usar um parágrafo aqui. Ele vai ficar alinhado exatamente abaixo do botão, ele vai se expandir aqui, expandir essa caixa conforme houver necessidade, mas eu creio que não haverá necessidade. A gente vai usar uma cor para erro diferenciada, que a gente está usando um rosa aqui. A gente precisa chamar a atenção do nosso usuário. Eu vou colocar isso aqui que é um escarlate. Isso me parece ser um escarlate. Deixa eu só pegar aqui a fonte que eu estou usando para poder repeti-la. Texto, a fonte é um Open Sans. Eu adoro Open Sans, eu acho redondinha, bonita. Poderia estar usando a Roboto, mas não, estou usando a Open Sans. Você vê que ele expande ali a nossa caixinha. Está reduzindo, a de baixo expandiu. Então, bom, fiz bobagem. Pronto, dá meu parágrafo aqui. Eu vou colocar aqui mensagem de erro, para que a gente saiba que aqui é que vão rolar nossas mensagens de erro. Ela não vai ser habilitada assim que a nossa página for carregada. Eu não vou fazer dessa maneira, só tornar ela um pouquinho mais vermelha aqui. Bom, aqui esse tom aqui é melhor para gente. Bom, eu não vou carregar essa mensagem assim que o texto aparecer. Eu vou chamar ela aqui de assim que a página for carregada, eu vou chamar ela de MSG erro. MSG erro. Pronto. Aí aqui no nosso documento público de script útil, eu vou criar uma função genérica para estar mostrando e apagando mensagens em tela de erro. A gente vai estar criando aqui a export. A gente vai exportar a função export function display erro. Muito bom. A display erro vai receber dois parâmetros. Um é o elemento que vai mostrar esse erro em tela. No nosso caso aqui é a MSG erro. Faltou o G aqui. Que bom que eu vi. Vamos lá. MSG erro. Aqui nesse caso, mas como eu quero estar usando essa função em outros lugares, a gente vai tornar ela mais genérica possível. Elemento, a gente vai receber o elemento e também vai estar recebendo a mensagem. Elemento e mensagem. Aí a gente vai definir o seguinte, que elemento ponto text, lembrando que o elemento vai ter que ser um elemento text, então vamos colocar aqui para ficar mais claro, elemento txt, elemento txt ponto text, elemento txt.text vai receber mensagem. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Elemento.text recebe mensagem, depois elemento. A gente vai criar um padrão da seguinte maneira: o elemento ponto show. A gente vai mostrar esse elemento e a gente vai fazer elemento. Eu fui botar um txt ali e acabei me embananando, né? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um fade com ele. A gente vai criar uma opção aqui para esse fade, ó, opções, e a gente vai passar o seguinte: let opções. A gente vai botar o seguinte: duration, né? Duração de
1 segundo. Vou colocar aqui um delay 1 segundo também. Ali é vírgula e não ponto e vírgula, por isso que está dando erro. Delay 1 segundo e aqui não é igual. Aqui é 2 pontos. Perfeito. Delay. A gente vai dar um show fade. Opções. Bom, acho que essas são as opções do fade. Se não for, eu vou dar uma olhada lá e a gente vai ver. Então, a princípio, essa função somente vai fazer isso. Ela vai receber o elemento aqui e mostrar a mensagem relativa. Vamos lá no esqueci minha senha. Aqui onde a gente criou a lógica no vídeo passado, eu tenho aqui no true. Então o que eu vou dizer no true? No true eu não vou dizer nada, eu vou fazer redirecionamento. Redirecionamento. Correto? E com esse redirecionamento eu vou jogar lá para aquela página de código. Então aqui, mas aqui eu tenho que dizer alguma coisa para o nosso usuário de por que não deu certo. Então a gente vai primeiro, antes de tudo, vamos fazer o import lá da nossa display erro, senão não funciona, tá, gente? Se vão ficar tentando aí, nada vai acontecer. Da pasta public nossa útil, que é onde a gente vai colocar algumas funções úteis no nosso desenvolvimento aqui. Aí eu vou chamar aqui a display erro, o elemento, faltou o A aqui. Eita, o A foi para o lugar errado. Display erro, nosso elemento vai ser, a gente vai ter que passar ele assim, ó. O seletor propriamente dito, eu poderia passar para uma variável e estar passando aqui, mas não tem necessidade não. Não tem nenhum atributo, então ele vai ficar curtinho. MSG erro é o que a gente vai estar passando, vírgula, o nosso texto. A gente vai dizer aqui o e-mail informado não está cadastrado na base de dados não está cadastrado em nossos registros. Eu já ia entregar ali o nome da base de dados, né? Eu ia botar não está registrado na base de dados de usuários. Aí, enfim, isso não é tão seguro. Vamos deixar assim, o e-mail informado não está cadastrado em nossos registros. De outra forma, nosso segundo erro também na MSG erro vai ser erro ao acessar o banco de dados. Consulte a administração do sistema. Perfeito. Então nós temos dois tipos de erro que a gente vai estar dando uma verificada agora. Deixa eu tirar o zoom da página. Perfeito. Aqui enviar. Ó, o e-mail informado não está cadastrado em nossos registros. Então a gente tem um erro aqui, ó. Só que isso aqui não é erro ainda de e-mail. A gente ainda tem que passar pela validação dos campos vazios, que a gente vai estar fazendo já já, que é anterior a isso. E agora, voltando ali, eu quero estar vendo o erro do banco de dados também, se está pegando, né? Porque tem que ter. Ah lá, erro ao acessar o banco de dados, consulte a administração do sistema. Perfeito. Então a gente tem uma mensagem de erro, tá com zoom aqui, por isso eu não estou achando muito elegante. Para a gente tornar a nossa mensagem um pouquinho mais elegante, eu vou estar diminuindo o tamanho dela aqui para 14. Dessa forma a gente vai conseguir ter um pouquinho mais de elegância na hora que a gente falar com o nosso usuário, certo? Mensagem de erro. Você viu que ele deu ali mensagem de erro antes e depois foi que ele preencheu, né? Então acho que é interessante a gente estar mexendo na forma como a nossa função funciona, vendo se eu consigo aqui transformar ela
numa função assíncrona, porque só dessa maneira que a gente consegue manter o controle. A gente vai esperar elemento.text receber a mensagem para só então ela está fazendo o aparecimento, mas isso também não deu certo. Aqui útil, deveria funcionar. De repente aumentando o delay, elemento.show options. Na verdade, agora a gente tem que mexer lá na frente. Display erro. Else if display erro. Bom, na verdade, aqui em útil, retirar daquelas opções e retirar do delay, porque eu creio que o delay estivesse atrasando algumas coisas aqui que não poderiam ser atrasadas. O problema foi resolvido. Vamos visualizar lá, ó, me enviaram o e-mail, ele já acessaram, erro ao acessar o banco de dados direto. Agora vamos colocar o outro erro aqui só para a gente estar debugando. Ó, usuários, vamos visualizar. Me enviaram o e-mail informado não está cadastrado em nossos registros. Perfeito. Agora a gente vai fazer a validação de campo vazio. A gente vai fazer a validação de campo vazio da seguinte maneira. Eu vou criar aqui em útil. Eu poderia estar vindo ali em esqueci minha senha e informando que isso aqui é obrigatório. Informando que isso aqui é obrigatório, né, como acho que está informado aqui. E dessa forma a gente já está conseguindo fazer essa validação aqui só verificando o valid, certo? Mas não é isso que eu quero. A gente tem uma função aqui, deixa eu colocar aqui o nosso tb-e-mail.value. Eu consigo pegar esse cara aqui e fazer o seguinte com ele, olha só, ponto update valid indication. Eu consigo manipular com isso aqui. Deixa eu ver se eu defini para esse cara um estado de erro aqui. Preciso ter definido para ele um estado de erro. Opacidade. Bom, se eu definir um estado de erro para ele, esse estado de erro aparece assim que eu chamo aquela função lá. A opacidade aqui é isso mesmo. A borda estava sem opacidade, é por isso que não estava aparecendo. Então, quando eu visualizo aqui, na verdade, ele tem que estar ele tem que ter aquela marcação de obrigatório para que ele de fato perceba que eu estou falando disso. Então eu vou lançar esse cara aqui como obrigatório, ó, obrigatório, e ele só vai passar na situação de válido se esse obrigatório aqui tiver cumprido. Então a gente vai fazer o seguinte aqui, antes de chamar isso tudo aqui, vamos estar verificando isso aqui dessa seguinte maneira. Eu vou lançar o aqui que if. A gente vai botar esse cara aqui. Esse cara também tem outra situação, olha só, hein? Ele tem que ser um e-mail válido, porque se ele não for um e-mail, então ele é do tipo e-mail. Se ele não for um e-mail válido, a gente não vai deixar ele passar. Então a gente vai verificar qual a mensagem que está dando aqui para que esse cara seja invalidado. Bom, vamos deixar isso para o próximo vídeo. No próximo vídeo a gente trata aí de validação desse campo propriamente dito e não só a pesquisa do banco de dados. Eu já convido você a estar curtindo o canal, curtindo o vídeo aqui, curtindo os diversos vídeos que eu tenho aí postado. O canal Bad Draw tem muito a crescer com a tua participação. Esse é um conteúdo em língua portuguesa, em JavaScript. É para desenvolvedores de UX que estão aperfeiçoando aí os seus passos
no desenvolvimento das suas carreiras profissionais de web design, programadores, e o nosso cenário também de língua portuguesa na web só tende a crescer, ok? Eu aguardo vocês na próxima, onde a gente vai validar isso aqui direitinho. Até a próxima!